A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versículos de 24 a 27. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 24 a 27. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Jesus falando disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos alcançou por meio da tua palavra. E que a tua palavra alcance o meu coração e o coração dos meus irmãos. E que os nossos corações sejam terras férteis para produzirem frutos e frutos com abundância, para a glória de Deus e para o louvor do nome do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus amados irmãos, esse texto bíblico, Jesus faz uma referência a duas casas. Uma casa que foi edificada sobre a rocha e uma casa que foi edificada sobre a areia. E Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o que ouve o Evangelho de Jesus e coloca o Evangelho de Jesus em prática, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Duas casas igualmente construídas. Duas casas igualmente sujeitas às mesmas dificuldades, mas duas casas com destinos completamente diferentes. Meus irmãos, casa é uma imagem, é uma metáfora entre tantas coisas. Casa é metáfora, é imagem de lar, de casa, de núcleo familiar. Casa não apenas no sentido de espaço físico, de paredes, de construção, de arquitetura, de abrigo, mas casa no sentido de família também pode ser objeto de reflexão a partir destas palavras que o Senhor diz. A minha casa, a minha família pode estar edificada sobre a rocha, que é Cristo. Ou a minha casa, a minha família pode estar edificada sobre a areia. Se eu edifico a minha casa, se eu edifico a minha família sobre a rocha que é Cristo, ela resistirá, ela estará de pé, ela não desmoronará. Pensar nessa perspectiva nos dias de hoje é algo urgente. Porque nunca na história da humanidade
a instituição família esteve tão atacada, esteve tão confrontada. Pessoas que se organizam para defenderem ideias, para atacar a família, para atacar os princípios bíblicos sobre família, para questionar as bases bíblicas, os fundamentos bíblicos que dão sustentação à nossa casa enquanto família. Mas glórias a Deus, porque nós cremos que o edificador, que é Cristo, tem estabelecido e dará às nossas famílias a sustentação necessária para que ela resista ao tempo, para que ela sobreviva a estes ataques e permaneça de fé, para que se cumpra em nossas famílias a palavra de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que se cumpra em nossas famílias a palavra dita pelo apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. São as palavras de Jesus. O que ouve minhas palavras e as pratica é um homem prudente. É como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A casa família, que nós recebemos de Deus a missão de construí-la sobre a rocha, é um projeto em execução durante toda a vida. Mesmo depois de constituirmos a família, ao nos casarmos, essa obra não está concluída. A família vai sendo ampliando com a chegada dos filhos, e depois com a chegada dos filhos dos filhos. E esse processo de edificação, mesmo depois que a casa está pronta, depois que a nossa família está bem edificada e bem solidificada, mas não para por aí, porque há que se ter cuidados contínuos para a manutenção da casa, mesmo que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha que é Cristo. Há que se ter cuidados. Uma casa em que se habita e que não se cuida dela, com o tempo, a casa acaba trazendo sérios problemas, dificuldades. Há que se ter manutenção da casa, manutenção do telhado. Numa época de chuvas como essa que estamos vivendo, uma casa que não passou por um período de manutenção, ela vai sofrer por pingueiras, por invasão da água da chuva e por outros inúmeros problemas. Precisamos permanentemente cuidar da estrutura da nossa casa chamada família, para que a família cumpra a finalidade de ser um lugar em que as pessoas que fazem parte dessa família se sintam abrigadas, se sintam protegidas, se sintam cuidadas. Deus nos deu uma família para isso. A família existe para isso. Para que os pais cuidem dos filhos, para que o esposo cuide da esposa, para que a esposa cuide do esposo. E quando os pais envelhecem, para que os filhos cuidem dos pais. Que coisa gloriosa foi a instituição da família feita por Deus lá no Éden, e isso revela a preocupação de Deus para conosco. É o cuidado mútuo dos membros da família, para que a vida seja preservada, a vida que Deus nos deu, seja preservada da melhor forma possível, para que possamos ter vida e vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Família é esse lugar especial de vivermos, e a vontade de Deus é que a vida que vivemos dentro do ambiente familiar, dentro do núcleo familiar,
é que seja uma vida vivida com qualidade. É uma vida que seja vivida dentro do projeto que Deus construiu, de autoproteção, de preservação. O casamento é o ponto de partida para a construção dessa nova casa. Quando nos casamos, nós constituímos um novo núcleo familiar. Mas o casamento não é apenas a união de duas pessoas diferentes. É muito mais que isso. A partir do momento que um homem se une à sua mulher, como diz a palavra de Deus, como a Bíblia ensina e determina, deixará, pois, o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se apegará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E a Bíblia ainda diz mais que assim fazendo Deus, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E ainda disse mais: crescei e multiplicai-vos. Muito mais que a união de um homem com uma mulher, muito mais do que o surgimento de filhos. A família é um ambiente gerador de valores, de princípios. É na família que aprendemos valores como honestidade, respeito, comunhão. Aprendemos a sermos afetuosos e a recebermos afeto. Aprendemos a amar e a sermos amados. Aprendemos o valor do trabalho. Aprendemos inúmeros princípios da palavra de Deus. É no ambiente da família que nós somos forjados. É no ambiente da família que o nosso caráter se estrutura e se fortalece. O que somos é produto da nossa história familiar. A família precisa ser esse ambiente saudável para forjar pessoas dignas do nome de Deus que recebem, do nome de Deus que está sobre cada um dos membros da família. Família é o lugar de desenvolvermos sonhos, projetos. Família é lugar de desenvolvimento de vida. A família é o lugar especial que Deus arquitetou, que Deus destinou para vivermos as experiências marcantes de nossa vida de fé. Deus disse a Abraão, em Gênesis 2 e 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir da bênção de Deus sobre Abraão, por meio das famílias, a bênção de Deus se transfere de famílias para famílias, de geração em geração, até que essa bênção alcance as nossas famílias, e ela tem alcançado as nossas famílias. O Deus de Abraão é o Deus que transfere a bênção de Abraão para Isaque, e que transfere a bênção de Isaque para Jacó, e que transfere a bênção de Jacó para todas as famílias. E esta bênção alcança a minha família, e essa bênção de Deus alcança a sua família, para a glória e louvor do nome do Senhor. A bênção do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaque, essa bênção está disponível para a minha família, essa bênção está disponível para a sua família. Entretanto, amados irmãos, a corrupção da natureza humana tem distorcido o grande projeto de Deus para a família. A corrupção espiritual do nosso tempo, a cultura do nosso tempo, tem promovido, tem provocado uma corrupção dos valores familiares. A natureza pecaminosa dos nossos dias e dos nossos tempos tem distorcido, tem corrompido o significado de família. Tem corrompido, tem distorcido os papéis de marido e de mulher no governo e na administração da família, os papéis dos filhos dentro do espaço da família. O que a Bíblia diz sobre o papel do marido, sobre o papel da mulher, sobre o papel dos filhos, sobre o papel da família, sobre
o dever da família, no cuidado dos membros da família, tem sido atacado fortemente pela normalização do divórcio. A defesa de que o divórcio é normal e assim mesmo é que deve ser. A defesa, por muitas pessoas, da normalização do sexo fora do casamento. O ataque permanente e diário da mídia do nosso tempo para impor como normal os relacionamentos homossexuais, que são condenados pela Bíblia, que são apresentados pela Bíblia como pecaminosos e como contrários aos princípios divinos. A substituição da moralidade bíblica por novas moralidades que desconsideram os princípios de santidade ordenados por Deus e que devem orientar o funcionamento das famílias. A tentativa permanente em nossos dias de desacreditar o que a Bíblia diz sobre os relacionamentos familiares. Há uma nova ordem mundial em curso que quer tornar as bases de sustentação da família em areia movediça. Querem implodir a ideia de família estabelecida na Bíblia Sagrada. Não é pouca gente que defende que os princípios bíblicos para a família não devem ser seguidos, são ultrapassados ou coisa do gênero. E a razão dos ataques à família nos dias de hoje tem uma razão de ser. Não é gratuito. Há um direcionamento maligno em nossos dias, no ataque continuado e quanto mais aos fundamentos que dão sustentação à família. Os ataques contra a família bíblica, os ataques contra os princípios da família estabelecidos por Deus no Éden, são atacados nos programas de televisão, são atacados em filmes, em telenovelas, são atacados em figuras públicas que ocupam espaços de mídia, são atacados por figuras políticas, representantes do povo. A família vem sendo atacada por políticas públicas que querem determinar comportamentos, que querem influenciar sobre como eu, como você, educo os meus filhos dentro de minha casa. E o resultado desses ataques é que muitas pessoas estão cedendo a esses ataques, estão se deixando levar por toda essa estrutura de ideias que questionam a família tradicional, que questionam a liderança paterna da família, que questionam o que a Bíblia diz como sendo o melhor para a existência humana. O resultado disso é o desmoronamento das famílias. Nós abrimos a internet para ver alguma notícia em algum portal de notícias, UOL, G1, seja lá o que for. E se os irmãos observarem, estou falando em portal de notícias, eu não estou falando de outro tipo de portal. Lá, todos os dias, em qualquer destes grandes portais de notícia, nós encontramos lá 3, 4 manchetes, exaltando o que eles chamam de união homoafetiva. São manchetes exaltando uma figura pública que se declara fazer uma opção diferente do que a Bíblia diz e contrária à família tradicional. Isso não é à toa, isso não é gratuito. Por quê? A família é o espaço ideal para congregar pessoas diante do Pai Celestial. É no ambiente da família, onde especialmente na nossa casa, nós podemos edificar um altar ao Senhor.
A família é um lugar especial onde pai, mãe e filhos podem se reunir para orar, buscando intervenção de Deus por milagres, buscando resposta de Deus para causas complexas e difíceis. E se esse espaço não existe, e se o lugar em que as pessoas se reúnem não é família, é uma outra coisa, não há lugar para a Bíblia, não há lugar para a palavra de Deus. E recusam a Bíblia, porque a Bíblia condena qualquer outro tipo de família que não seja a Bíblia conforme os princípios bíblicos de santidade e de verdade. Negar a família conforme Deus estruturou, conforme Deus organizou, é uma atitude arrogante e profana do homem de resistir o governo de Deus sobre suas próprias vidas. As pessoas querem ser autônomas de Deus. As pessoas querem viver independentes de Deus. Por isso, tal como no Éden, Satanás chega para Eva e diz: vem cá, como foi que Deus disse mesmo para você? Olha, Deus me disse que eu posso comer nós podemos comer de todas as frutas, todos os frutos do jardim, mas do fruto que está no centro, da árvore do bem e do mal, dessa aí nós não podemos comer. Aí Satanás chega e diz: olha, não é bem assim. Mas Deus disse que no dia que comermos, certamente morreremos. Satanás disse: não, de modo nenhum vocês morrerão. É porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Deus. É isso que está ocorrendo, meus irmãos e minhas irmãs, em nosso tempo. Esses ataques contínuos e permanentes contra a família é uma estratégia satânica de questionar a soberania de Deus, de questionar o projeto de Deus, de questionar o que Deus estruturou, o que Deus construiu, como sendo o melhor para as nossas vidas, como sendo o melhor para as nossas existências. A consequência disso já começa a se ver. Eu, que profissionalmente atuei na área de educação a vida inteira, cansei de ver os problemas estourarem na escola, as bombas estourarem dentro da escola, com crianças, com adolescentes, desnorteados, desorientados, porque faltam-lhes a referência de um pai, a referência de uma mãe, que conhece Deus, que guia, que orienta, que dirige a família, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Os filhos do divórcio já foram um grave problema, e já estão sendo um grave problema. E o que se dirá dos filhos desses novos modelos familiares que estão sendo apresentados por aí, num confronto, num ataque direto ao que Deus diz e ao que Deus ensina na sua palavra. Os ataques malignos contra a família têm a finalidade última e principal de afastar o ser humano do propósito divino. Deus estabeleceu um propósito que se realiza dentro da família. Atacar a família é afastar o homem da possibilidade de realização do propósito divino. É dessacralizar o que Deus tornou sagrado, porque Deus, ao constituir a família, Deus os abençoou. Deus os criou macho e fêmea e disse: o homem se unirá à sua mulher, os dois, macho e fêmea, serão uma só carne. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. Veja que os novos modelos, os novos formatos querem destruir essa base fundamental que Deus estabeleceu. O novo projeto de família é um ataque frontal, direto, aos princípios básicos que Deus estabeleceu no Gênesis e que são válidos até os nossos dias. Quando o casamento desmorona, quando a família desmorona,
a vida espiritual dos seus membros é fortemente afetada. A vida espiritual dos membros da família sofrem, e sofrem demasiadamente. E é isso que Satanás está provocando ao soprar nos ouvidos das pessoas, que não é bem assim como Deus disse lá no Éden. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, precisamos estar alertas quanto a isso. Eu preciso entender que não há saída, senão eu edificar a minha família sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11, está escrito que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas ele foi colocado como pedra de esquina, a pedra angular. Ter Cristo como rocha, como fundamento sobre o qual eu construo, estruturo e preservo e cuido a minha casa, chamada família. Significa edificarmos a nossa família sobre os fundamentos, sobre os princípios da palavra de Deus. Fundamentar a nossa família no Evangelho de Jesus. Ao nos convertermos, nós percebemos o quanto o Evangelho impacta a nossa vida pessoal. O quanto o Evangelho impacta as nossas convicções sobre a vida. Mas precisamos tomar consciência de que o Evangelho deve impactar igualmente as nossas concepções sobre família, a nossa concepção sobre casamento. O Evangelho tem que impactar as minhas concepções sobre relacionamento marido e mulher. O Evangelho tem que impactar profundamente as minhas concepções sobre relacionamento pais e filhos. Muitos de nós nos convertemos, mas na hora de administrarmos as nossas famílias, nós aplicamos princípios que aprendemos com os nossos pais, que aprendemos com os nossos avós, que aprendemos com os nossos bisavós. É válido se os meus pais aplicavam princípios bíblicos. É válido se os meus avós aplicavam princípios bíblicos. Se não, a tradição não pode ser nunca fundamento para eu estruturar a minha família. O que os antigos faziam, porque antigamente era assim, era dessa forma. Não é o que antigamente era ou se fazia, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz? É porque os antigos diziam o seguinte: casou, deu para viver, vive. Se não deu para viver, é melhor separar. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que a Bíblia diz é, quando perguntaram para Jesus: olha, mas Moisés permitiu a carta do divórcio. Jesus disse: mas no princípio não foi assim. Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Só há divórcio onde há dureza de corações. Mas se eu sou convertido, se eu tenho o meu coração quebrantado, eu resistirei e não aceitarei como normal o divórcio. Isso é palavra de Deus, é a Bíblia quem diz. Eu não estou inventando aqui princípios, eu estou apenas citando o que a palavra de Deus diz. Cristo é a rocha sobre a qual deverá estar firmada a nossa família. E os princípios do Evangelho de Jesus sobre família são inquestionáveis, se eu quero ter uma família sólida. É isso. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus,
principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Primeiro grande princípio: cuidar, proteger, preservar, preocupar-se com o que é melhor. O marido em relação à mulher, a mulher em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Amados, família é uma questão de ordem espiritual e está diretamente vinculado. A experiência de família está diretamente vinculada com a própria experiência de salvação. Há pessoas que ignoram esse princípio bíblico. Se eu, marido, não amo a minha mulher, eu estou colocando a minha salvação em risco. Porque o texto bíblico diz: marido, amai as vossas mulheres. É uma ordem, não é um convite. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja como família e salvação são coisas extremamente interrelacionadas. Se minha vida em família não se harmoniza com os princípios da palavra de Deus, a minha vida espiritual também não se harmoniza com os princípios da palavra de Deus. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Difícil para alguém aceitar essa palavra nos dias de hoje. Mas é isso. Mas como convém ao Senhor. Não se trata de uma experiência de opressão, de escravidão. É o marido amar a mulher e, em resposta a esse amor, ela submeter-se, assim como Cristo ama a igreja. E a igreja, em resposta ao amor de Cristo, se submete ao Senhor. Maridos, Colossenses 3,19: amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Isso é evangelho. Maridos, 1 Pedro 3,7: dai honra à mulher, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja como família e salvação são coisas extremamente interrelacionadas. Marido, dá honra, isso está escrito, depois você confere, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Marido, dê honra à sua mulher, para que não seja impedida a sua oração. E o inverso também é válido. Mulher, dê honra ao seu marido, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se eu não honro a mulher que Deus me deu, as minhas orações estão impedidas. E se as minhas orações estão impedidas, como estará a minha experiência de salvação? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, Efésios 6:1. Antes, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha só como as coisas estão interligadas. Eu não provoco a ira, para que o coração dos meus filhos esteja aberto, para que eu possa ensinar a doutrina e a admoestação do Senhor. Se eu continuamente provoco a ira no coração do meu filho e da minha filha, como eu vou ensinar? Haverá abertura para que ele aprenda a palavra do Senhor? Veja como as coisas se interrelacionam. Amados, Evangelho de Jesus não é uma coisa desvinculada da minha vida diária, não. O Evangelho de Jesus está extremamente interligado com a minha experiência diária. Se o Evangelho de Jesus não impacta os meus relacionamentos familiares, eu estou muito longe da salvação. Honra o teu pai e a tua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa. Eu estou apenas citando, a título exemplificativo, alguns dos princípios do Evangelho de Jesus, que estão diretamente relacionados com a vida familiar, com a experiência familiar. Se queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, nós temos que levar em consideração esses princípios da palavra de Deus. Se, na dinâmica da vida de nossa família, esses princípios estão sendo atendidos, a nossa casa ficará de pé. Mas o texto bíblico diz que a casa edificada sobre a rocha, e sobre essa casa vieram ventos, vieram rios, vieram tempestades, mas a casa permaneceu de pé. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que o fato de minha família estar fundamentada na palavra de Deus, ela estará isenta de sofrer tempestades. Não. Eu preciso acreditar que mesmo na hora da tempestade, a minha família estará de pé. Porque mesmo construindo a nossa casa sobre a rocha, muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós nos descuidamos. E o nosso descuido atrai chuvas, ventos e tempestades. Mas, por princípio, a nossa casa está sobre a rocha. Ela não vai desmoronar. Mas nós cuidamos da casa. Nós vigiamos. Nós somos vigilantes. Nós somos cuidadosos. Fazemos culto doméstico. Ensinamos a palavra para os nossos filhos. Trazemos os filhos para o culto. Nós vivemos a palavra. Mas, mesmo assim, pode ocorrer de surgir uma chuva inesperada, de vir uma tempestade não calculada. Quantas vezes algumas de nossas famílias, o pai, a mãe, cristãos, fiéis, verdadeiros, educaram os filhos, ensinaram os filhos nos princípios da palavra de Deus, e de repente, de forma inesperada, são surpreendidos por acontecimentos imprevisíveis. E o pai e a mãe colocam as mãos na cabeça e dizem: meu Deus, eu ensinei a palavra de Deus. Nós, pai e mãe, demos o exemplo. Fomos fiéis ao Senhor o tempo todo. Por que então isso está acontecendo? Aquela filha, aquele filho que se casou e fizemos com aquela alegria, aquela festa, aquele casamento, e de repente as coisas desandam. E o filho volta para casa, a filha volta para casa. Por que deu errado? A notícia de algo com que não contávamos. O desemprego, a crise financeira. Um pródigo que se afasta de casa. Doença. Combate contra as forças do mal. Essas coisas acontecem. Jacó e Davi eram servos de Deus, que construíram suas famílias tendo por fundamento a palavra de Deus, mas coisas imprevisíveis, problemas gravíssimos, dramas familiares intensos chegaram até eles. Mas, mesmo que isso aconteça conosco, a nossa casa não desmoronará. Porque há situações em que as coisas começam a acontecer e a gente diz: meu Deus, parece que agora não tem mais jeito. Parece que do jeito que está, eu vou desistir. Há um histórico enorme de vós que oram, de mães que oram, que choram, de pais que oram e que choram e que derramam lágrimas, de filhos que choram pela restauração do casamento dos pais. Mas se foi edificado sobre a rocha, há sempre
a possibilidade de um milagre de Deus. Sempre há a possibilidade de um milagre de Deus. O texto bíblico diz que desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Um dia a chuva vai passar, os ventos irão passar. O rio pode passar por dentro, e quando o rio vem, passando por dentro de uma casa, a ideia é de que agora não vai ficar mais nada. Vai levar tudo, não vai, porque está edificado sobre a rocha. As águas vão baixar em um dia, e quando as águas baixarem, você, eu, nós, movidos pelo Espírito de Deus, vamos fazer a inspeção do que ficou. Às vezes acontece assim, quando as tempestades vêm, quando o vendaval vem, e quando tudo passa, você vai conferir uma parede que ficou rachada, galhos, troncos do rio, trazidos pelo rio, telhas que se foram. É hora de reconstrução. Em nome do Senhor, não é o fim, porque Deus é um Deus de restauração, porque Deus é um Deus de reconstrução. Eu creio absolutamente que há uma solução de Deus, mesmo para os casos mais complexos, mesmo para aqueles casos em que alguém já disse: não insista mais nisso, deixe de mão de vez. Em Deus sempre há possibilidade de um milagre. Sempre há possibilidade de um milagre. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém.